Olá, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Professor João Bastos, né? E resolvi entrar aqui um pouquinho, aproveitar um pouco esse Dia dos Pais, entre uma ligação e outra, entre uma conversa e outra. Resolvi entrar aqui no Instagram para bater um papo aí com vocês, né? E estou muito feliz, né? Dia dos Pais, poxa, é algo bem legal, bem especial. E se a gente pode, né, estar um pouco aqui juntos, né? Se a gente pode estar um pouco próximo aí de vocês, é muito legal. Deixa eu aproveitar e convidar aqui algumas pessoas, né, que me são queridas também, para poder começarmos aqui a falar um pouquinho sobre o que é ser pai. Afinal, né, como é para você, tá? Como que é para você essa questão do pai, né? Como é que você lida com isso? Como é que você sente aí a sua vida, né? Com relação ao seu pai, a essa figura, né? Você teve um pai presente, você teve um pai mais ausente, você é aquela que viveu uma relação boa, né? Excelente com seu pai, ou qualquer outra coisa, né? Que você sinta nesse momento, né? Como é que fica essa relação, né? Com seu papai. Bacana, bem, vou enviar aqui, que bom, então bem-vindos, né, bem-vindas, estamos começando aqui essa live sobre pai, e muito bom, eu sou pai há muito tempo, então, como sou pai há muito tempo, e lido muito com os pais, né, trabalho com desenvolvimento humano há cerca de 30 anos, então imagina só, quantas pessoas, né, e quantas conversas a respeito dos pais eu já tive, né? Quantas conversas a gente já teve a respeito de quem é, né, essa figura, né? Quem é essa figura do pai. André, muito bem-vinda. Nilda Azusa, que bacana ver você por aí, Cremilda, que bom. Mais aí outras pessoas, né? E olha só, falando hoje sobre pai, como é que você tá? Como é que tá o seu domingo já? Não é? Para quem aí está com um pai, tem um pai, já conversou com ele hoje, já bateu aquele papo. Oi, André, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, então legal. Então me fala uma coisa, você, né, que já está entrando por aqui, né? Como é esse dia para você? Quais lembranças vêm para você quando a gente menciona pai, né? O que tem, qual o significado desse pai para você? É um pai presente, é um pai ausente, é um pai que de repente você não teve muito contato, ou é um pai que você curtiu muito, que você teve muito presente na sua vida, né? Ou, por exemplo, aquelas outras figuras de pai. Eu, por exemplo, passei a maior parte da minha vida, o meu pai, não é conhecido, o meu pai que eu curti, que eu vivenciei, era um padrasto, uma pessoa muito legal, né? O seu Vicente, uma pessoa muito bacana e muito importante na minha vida, responsável até mesmo pelo meu gosto da leitura, porque ele gostava de ler, né? Então aí desde cedo eu já comecei com essa figura, né, desse padrasto que para mim é um pai, não é? Então tem toda a representatividade de pai para mim. Isso foi muito importante. Mas e você, né? Tá? Então você viveu com seu pai? Então se você teve essa possibilidade de viver, de curtir, de aprender, de ter bons momentos, de ter possibilidades de aprender, de curtir, de brincar, de ser feliz mesmo com o pai, poxa, que bom. E se você não teve, às vezes, né, por exemplo, teve um pai distante, ou muitas vezes, como eu já tive aqui histórias, né, de pais agressivos, e todos os modelos de pai nos trazem hoje, né, muita reflexão. Então nesse dia é legal a gente poder refletir e tentar entender um pouco, não é, o que essa figura ela tem pra gente. E aí, né, como que você vê essa imagem de pai? Quem teve um pai presente, por exemplo, pode colocar aí número 1, não é? Poxa, você teve um pai presente. Se você não teve um pai presente, coloca número 2 para a gente poder saber, né? E começar aqui a conversar um pouquinho sobre isso. Porque é interessante, na constelação familiar, a figura do pai, ela tem um papel muito forte, tá? Muito importante. Por quê?
Porque se a gente for imaginar o que é, na verdade, essa relação com o pai, ou se a gente for imaginar como que acontece a nossa vida, a gente sabe, obviamente, que a nossa relação com a nossa mãe é uma relação muito próxima. Então, quando a gente tem essa ideia, a relação com a mãe é uma relação que desde a concepção ela é muito forte, ou seja, nós estamos ali, né, bebendo de uma fonte, tá? Recebendo de uma fonte, essa fonte é nossa mãe, é onde nós somos alimentados, é onde nós somos supridos, é onde nós somos guardados e protegidos desde a concepção. Ao mesmo tempo, né, para nós chegarmos até essa condição de ter essa mãe, de poder usufruir da vida, de poder ser alimentados e tudo, nós precisamos de um impulso. Né? A gente precisa de um impulso da vida. E de onde vem esse impulso da vida? Esse impulso da vida vem justamente da figura do pai. Ou seja, o pai é o impulsionador da vida, é aquele que dá o impulso, né? Aquele que chega com a energia para impulsionar aquela vida. Né? Então, se você imagina num ato de concepção em que, né, a mãe ela espera, né? Então ela está ali, ela espera, precisa ter um ato de ação, né? Ter um ato de um homem que vai lá, né, e dá o impulso da vida. E nesse impulso da vida surgimos nós, não é? Então, olha só que interessante. Dentro do pensamento sistêmico, dentro da constelação sistêmica, nós vamos começar a entender que, então, essa manutenção da vida, quando nós nos mantemos, por exemplo, tá? Se a gente pensa, como é que você faz para se manter, como é que você faz para continuar, de uma vida, né? Nós estamos falando desse momento da vida em que nós estamos concebidos, em que nós existimos. Mas se a gente for pensar, quem deu esse impulso da vida? Nós temos que pensar o pai. Surge algo interessante que a gente precisa começar a entender. O que nós precisamos começar a entender? Que a nossa relação emocional com o nosso pai ou com nossa mãe vai refletir na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso momento especial, como ou a manutenção da vida ou o impulso da vida. Pessoas que não aceitam, né, a própria realidade dos pais, ou não aceitam que tem um pai, ou ficam em dificuldades nessa relação, podem vir a desenvolver realmente algumas possibilidades. Tá? Então, como são essas possibilidades? As possibilidades, por exemplo, de faltar o impulso nas ações, faltar o impulso na vida. Então, uma falta de pai pode nos levar realmente a ter uma dificuldade no impulso da vida. Isso é mostrado através das diversas constelações, através dos diversos processos de constelação, quando a gente percebe que a não aceitação do pai pode levar a uma não concretude de projetos. Por exemplo, pessoas que começam a fazer algo, começam a criar algo, começam a fazer treinamentos, cursos, uma série de coisas, começam a ter projetos, como ter empresas, começam relacionamentos, mas não conseguem dar continuidade. Então, sempre falham em algum momento. Então, essa é uma das coisas que aparece muito nos processos, tá, de constelação, onde a renegar o pai, ter falta do pai, etc., pode levar a uma dificuldade de terminar as coisas. Então, se você está aí e de repente você tem um monte de projetos inacabados, você tem começado as coisas, mas não tem conseguido dar continuidade, talvez seja o momento, né, de você dar uma olhada nessa relação com seu pai. Dá uma olhada se essa relação que você teve, que você tem com o seu pai, se ela está sendo produtiva, né? Se ela está te trazendo algumas coisas importantes, ou se você tem realmente um problema, uma dificuldade, e isso pode estar afetando completamente quem você é. Para pensar um pouco. Já pensou? Parar para pensar um pouco e entender que um problema de relacionamento anterior com o nosso pai pode estar causando uma dificuldade na nossa vida. Isso realmente pode acontecer. Porém,
Se nós imaginarmos que os nossos pais têm pais, a gente tem que prestar um pouco de atenção mais nisso, numa constelação mais aprofundada, num processo de olhar mais aprofundado para as relações familiares que nós temos, que nós tivemos. Se nós olharmos para essas relações mais um pouquinho aprofundadas, a gente vai poder perceber que nós podemos estar realmente com dificuldades com os nossos pais a partir de um problema, a partir de uma dificuldade. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para minha filha, não é? Porque ela está tentando me ligar aqui, olha que legal, e ela não sabe que eu estou no Instagram, eu acho. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar lá para minha filha, olha que legal, se ela estiver por aqui. E quem sabe, né? Ela vem aqui e fala com a gente. Tá bom? É exatamente, então, essa ideia de olhar mais aprofundado para a nossa história. Para um pouco e olha um pouquinho para a sua história. Você sabe quem foi os seus avós, homens, não é? Você conhece, sabe a história de quem eles foram? Qual a relação que seus pais tiveram com os próprios pais? Não é? Como é a relação do seu pai com o pai dele, da sua mãe com o pai dela? E às vezes, quando você olhar para isso, você vai começar a entender que podem existir algumas coisas que estão se repetindo, tá? Alguns tipos de relação que estão se repetindo com você. E nesse olhar mais aprofundado, de perceber aquilo que acontece, a gente pode começar a entender o nosso pai e a nossa mãe e nos começar a entender, né? Então, como é ser pai? Tá? Pode ser que o pai que nós somos, ele tenha muito a ver com o pai que nós tivemos ou não tivemos, com a relação boa ou não que nós tivemos com os nossos pais. Então, ser pai também passa por um processo, às vezes, de nós entendermos se nós estamos reproduzindo relações ou se nós estamos, às vezes, tendo algumas ações que parecem que nós, por exemplo, em um determinado momento você para e pensa, nossa, eu não queria, mas eu estou agindo como o meu pai. Eu estou tendo atitudes como ele, ou eu estou sentindo coisas estranhas, sabe? Eu estou me sentindo mal numa coisa que eu falei, ou na minha forma de agir, não é? Com outros. Aí, olha só, poxa, perfeito, ó, a Nanda está falando aqui, é verdade, não consegui concluir muitos cursos que iniciei, tá certo? Obrigado, Nanda, maravilha isso que você está falando, porque como você está ouvindo, pensa agora um pouco na sua relação com o seu pai, tá certo? Como é a sua relação? O que você sente em relação a ele? O que você pensa em relação a esse pai? E muitas vezes, se você perceber que existe alguma dificuldade, que existe alguma coisa, que, por exemplo, né, se esse pai ele saiu da relação com a nossa mãe, por exemplo, se há uma separação, muitas vezes, se existe essa separação, a gente pode, às vezes, pensar num amor interrompido, sabe? A criança, né, o filho, está ali com o pai e com a mãe, é apaixonado pelos dois. Quando o pai sai de casa, o filho não está apenas tendo uma relação com a nossa mãe, ou no caso aí, nesse caso que você está falando, por exemplo, ele não me assumiu, tá certo? E a criança, ela sente o quê? Ela sente o amor interrompido, sabe? Ela sente que falta algo, por exemplo. Fala, poxa, ele não me assumiu, quer dizer, ele não assumiu a paternidade com relação a mim, ou seja, ele não me deu amor. Às vezes pode trazer uma noção inconsciente de que para aquele pai nós não tivemos tanto valor, que nós não fomos tão importantes para ele. E isso pode trazer inconscientemente uma noção de que assim, eu não mereço, às vezes, terminar as coisas, porque aquilo que eu fizer não vai ser querido, não vai ser amado, não vai ser admirado. E isso pode ser mudado. O mais importante é que a gente pode mudar. Nós podemos mudar essa percepção que muitas vezes, porque é uma decisão muito da nossa criança, da criança que nós fomos.
Quem se sentiu assim, quem não se sentiu amado, quem às vezes sentiu que não foi assumido ou que não tinha esse valor, foi a nossa criança. Quando nós crescemos e nós adultos, nós podemos mudar, nós podemos ressignificar, tá? Dar um outro significado àquilo que nós sentíamos quando éramos crianças. A gente pode mudar o significado, a gente pode transformar essa relação. Então a gente pode hoje, aproveitando que é o Dia dos Pais, tomar uma decisão de mudar isso, tá? De transformar isso. E se você muda, se você transforma, se você estabiliza essa relação, você pode ter uma diferença. Quero convidar você que está aqui, né? Olha só, especialmente para quem está aqui ao vivo, tá? E depois creio que isso vai ficar gravado, mas estou falando aqui de quem está ao vivo nesse momento. Se você está, fica um pouco mais, que eu vou te fazer um convite para você mudar isso, para você fazer uma transformação, tá? Então, vai ser especialmente para quem estiver ao vivo. Então, se você está assistindo depois e por acaso isso é uma gravação, esse convite, então, ele está valendo para agora, tá? Depois aí você me consulta, mas é só para quem está nesse momento. Eu quero fazer um convite para você transformar, para você mudar essa relação com seu pai, para você ter uma mudança, trabalhar isso de uma forma muitíssimo especial. Olhar para o pai de uma maneira que você não olhou antes. Tá? E por que isso é importante? Fala, mas no meu caso, João, no caso da Nanda, né, que estava falando aqui, poxa, eu não tive relação com meu pai, porque ele não me assumiu. Nanda, a gente tem uma relação com esse pai que não assumiu a gente. Tá? E isso é importante a gente olhar. Por quê? No caso, eu falei aqui no começo, né, e vou repetir um pouco, que o que acontece? Eu fui criado pelo meu padrasto, então eu não tenho lembrança de relação com meu pai. Mas isso não fez com que eu não tivesse uma relação com ele, porque a gente tem uma relação com esse pai não existente, ou esse pai que não assumiu, porque ele tem uma existência real. E nós carregamos dentro de nós, tá, dentro do nosso DNA, as características desse pai. Ou seja, a constelação ela nos explica, por exemplo, que nós trazemos informações, tá, do lado do nosso pai e do lado da nossa mãe. Ou seja, a gente traz informações. Isso é tão importante que se um dia você encontra o seu pai, vai perceber que muitas ações suas podem parecer com ações que ele tomaria, com coisas que ele também faz. Então a gente não percebe que mesmo que a gente não teve relação, nós estamos carregando informações. Mas também nós estamos carregando as histórias que a nossa mãe conta, sabe? Então se você pergunta, mãe, quem é o meu pai? E ela conta uma história, olha, aconteceu assim, ele não ficou, foi uma coisa rápida, ou ele sumiu depois. De acordo com essa história, da maneira que as histórias são contadas para a gente, e olha só que a gente tem que observar que quem está contando essa história, às vezes sendo a nossa mãe, nós estamos falando às vezes de uma mulher que está magoada, que está triste, sabe? Que muitas vezes, né, por exemplo, quando pode acontecer do pai, né, ele ter um outro relacionamento, ele acabar tendo um relacionamento com a nossa mãe, mas ele não poder assumir porque ele tem outra família, ou etc. Então nós vamos ter a história dessa mulher, que é a nossa mãe, e nós vamos, a partir, né, do processo, por exemplo, de lealdade, a gente chama de lealdade invisível, a gente pode ficar na lealdade da nossa mãe, tá? Então ser leal a isso, ou seja, criar um sentimento de rejeição por esse pai, ou seja, já existe uma relação, e essa relação pode ser uma relação de rejeição que eu estou tendo lá com o meu pai, e assim eu não consigo assumir, eu não consigo trazer essa energia, trazer essa força para dentro da nossa vida. A Rosineide, né, estava falando aqui, obrigado professor, muito autoconhecimento para as nossas vidas. Sim, é um autoconhecimento importante, porque o maior autoconhecimento que a gente pode ter é começar a nos entender a partir das relações familiares principais da nossa vida, ou seja, as relações com o nosso pai e da nossa mãe. A nossa cura
interior, a nossa cura para uma vida com melhores relacionamentos, a nossa cura para uma vida com melhores resultados financeiros, a nossa cura para uma vida de mais prosperidade, de mais amor, de mais autoconhecimento, de mais força, de mais energia, de mais garra, de término das coisas, de ir atrás daquilo que você quer e de ter sucesso, passa sim, eu vou falar para você, olha aqui, passa em você conseguir entender a história e a vida que você teve com seus pais. Se você não consegue entender, né, essa vida, se você não consegue entender esse pai, como diz aqui a Camila, tá? A falta da figura paterna é muito dolorosa. Camila, é verdade, tá? A falta da figura paterna, ela é muito dolorosa. Mas ela pode ser ressignificada, ela pode ser transformada, ela pode ser mudada. E nós podemos trabalhar para que isso não afete a nossa vida no presente, porque nós temos que aceitar que o nosso passado, ele tem a ver com esse pai. Existe uma história por trás, existe uma história muito longa, existe uma história do nosso pai com os pais dele, com os avós, uma linhagem que vem vindo e que você conheça ou não seu pai, esteja com ele ou não, você faz parte dessa história. E se a gente for olhar, sabe, essa história na longitude que ela tem, nós vamos descobrir ali que sim, nós estamos carregando histórias, lutas, vitórias, derrotas, aprendizados, porque por mais que a gente não tenha convivido com nosso pai, nós carregamos uma herança dele. E essa herança tem a ver com tudo que todas as pessoas dele e antes dele viveram, e passa pelo entendimento que o nosso pai, a nossa mãe, mas hoje, né, falando especialmente do nosso pai, ele tem uma história e ele tem uma vida. E ele vem justamente no momento de trazer a vida, de trazer energia. Se você está aqui me ouvindo hoje, é porque você recebeu essa energia do pai. E você precisa tomar contato, sabe? Tomar contato, voltar a ter contato com essa energia do seu pai. Porque a partir do momento que você o desconhece, né? Ou não o reconhece, ou não o aceita, você também está em uma relação com esse pai. E essa relação pode ser muito de lealdade, principalmente lealdade à sua mãe, tá? Lealdade a todo um clã familiar que coloca, às vezes, você, sabe, numa perspectiva. Ah, eu não tenho pai, ou ele não merece o meu amor, ou ele não merece que eu o reconheça. E isso só vai fazer nós termos problemas, nós temos dificuldades. Então, um convite no Dia dos Pais é você conseguir, sabe, conseguir dentro de você, aceitar essa energia, aceitar essa informação, aceitar o que tem de bom, a parte boa, sabe, a parte positiva que o seu pai trouxe para você, sabe? E isso vem através de algo que não é algo intelectual, tá? Não estou falando para você aqui perdoar o seu pai, eu não estou falando aqui para você, olha o seu pai com carinho, ou aceita o seu pai, eu não estou falando isso. Eu não estou falando isso, porque intelectualmente não adianta nada, você pode repetir 1 milhão de vezes, eu aceito meu pai, eu aceito meu pai, eu aceito meu pai, que isso não vai fazer diferença, porque a verdade é que você precisa se aceitar, você precisa aceitar você mesmo como filho desse pai. Então, quando você consegue aceitar, não é? Que você pode aceitar dentro de você tudo o que seu pai trouxe, tudo aquilo que você merece, tudo aquilo que você tem e que pode construir na sua vida, pegar e se conectar, se reconectar com essa informação, com essa energia, com essa linhagem também do seu pai, você pode tomar força, você pode ganhar garra, você pode começar a terminar os seus projetos, você pode começar a terminar aquilo que você parou, tá? Então, uma das coisas mais importantes é que, através de uma reconexão com o nosso pai, a gente consegue tomar o impulso da vida. Sabe, tomar o impulso da vida, isso é muito importante.
E isso tem que ser feito através de um exercício, tá? Através de algo especial. Até o final dessa live, eu vou fazer um pequeno exercício aqui com você, para você tomar aí o seu pai, e depois vou fazer um convite para você também, tá? Para você poder fazer uma mudança realmente real, uma mudança especial na sua vida, tá? Na sua relação com o seu pai. E isso vai ser algo muito, muito importante para que você dê um passo mais forte que você pode dar na sua vida. Além dessa questão de não terminar as coisas, de não ter o impulso para continuar, de falhar sempre, de parar no meio das coisas, de não terminar aquilo que você começa, de ficar sempre patinando, sem conseguir resolver sua vida, tomar a conexão com seu pai pode fazer com que você elimine um vazio que existe no seu coração. Porque a falta do pai, de alguma forma, causa um vazio no nosso coração. É a própria sensação de não ser amada, a própria sensação de não ter lugar, a própria sensação de falar, poxa, falta algo, eu sinto um vazio aqui. E às vezes a gente procura preencher esse vazio com outra pessoa, num relacionamento. E a gente quer que aquela pessoa, às vezes, supra aquele vazio existencial que nós temos. Aí entra as dificuldades nos relacionamentos, as dificuldades no amor, porque ninguém vai conseguir dar o amor que só o seu pai poderia te dar. O amor que você só procura no seu pai. Às vezes, num novo relacionamento, a gente está ali com tanta ansiedade, com tanta necessidade de preencher esse vazio, que nós nos entregamos a um relacionamento sem perceber essa necessidade, sabe, essa sede, essa vontade, e que fica pesado para outra pessoa, e às vezes a outra pessoa está ali e está na obrigação de preencher todo o vazio que você tem, todas as angústias, traumas e coisas difíceis que você viveu. Uma terceira coisa ainda que pode acontecer são os vícios. Então muitas vezes, sabe, nós temos vícios, também uma forma de preencher esse vazio. Esses vícios podem vir através da bebida, através do fumo, através das drogas, através de outras formas de vício. Tudo aquilo, né, que nós não controlamos, todos aqueles vícios que fazem simplesmente a nossa vida ser mais difícil, a nossa vida ser complexa. E a falta do pai, a necessidade do pai, muitas vezes pode nos levar a essas questões de vício. Tá? Então, quando você vê uma pessoa, às vezes, com um vício, se a gente pode conversar com essa pessoa, deixar ela se expressar, mostrar um pouco, e ela mostrar a falta que ela tem e que aquele vício está tentando suprir uma necessidade que ela tem realmente daquele pai. Então olha só quantas coisas é importante na vida, na nossa vida, na relação com nossos pais. Então vou fazer primeiro o exercício e depois vou fazer o convite para você, tá? Então nesse momento, você que está aqui me ouvindo, você que quer mudar a sua vida, você que quer transformar a sua vida, quer ter melhores relacionamentos, quer de repente deixar um vício, ou simplesmente está com falta, né? Às vezes você tem falta daquele pai, aquele pai que você amou tanto, aquele pai que foi tão importante na sua vida e de repente ele não está no momento e você está ali, sabe, nessa necessidade. E às vezes, mesmo quando a gente tem então esse pai diferente, tá? Esse pai que foi importante, esse pai que foi bacana, e nós estamos sentindo falta, por algum motivo, nós precisamos abrir o nosso coração, tá? Nesse momento, e dar lugar a esse pai. Tá? Olha aí, hey pai, feliz dia dos pais. Olha minha filha aqui, a Josiane, né? É minha filha querida, amada, né? Eu espero ter sido um pai razoável para você, né? Eu espero ter sido um pai, porque o amor que eu tenho por você é muito grande, filha. E o amor que eu tenho, tá? Por muitas pessoas é muito grande, porque eu acho que esse pai, sabe? Esse amor de pai, esse amor que, como é ser pai? Pai é poder dar o amor, é poder você dedicar, é poder você pensar e saber que a sua existência foi importante, não é para a existência daquela pessoa que você tanto ama. Como é importante um pai saber, né, que ele faz parte de uma vida, faz parte de uma continuidade em que ele dá vida, né? Hoje eu tenho uma neta, e aí olha só, minha filha deu essa neta para mim, e é a vida que continua, né, que tem força. Muito bem. E aí você pode, por um minutinho, rapidamente, fechar os seus olhos, tá? Então feche os seus olhos comigo, só um minuto, respira, e vamos imaginar, né? Se você tem um
pai, ou se você teve um pai bacana, você imagina ele à sua frente, mas se você não teve esse pai, se esse pai não te assumiu, você não pôde tê-lo, eu queria que você, nesse momento, se permitisse apenas olhar, tá, como uma criança para esse pai. Quem quer que você seja, imagina você como criança e você poder fechar os seus olhos e na sua frente você imaginar o seu pai. E pensa como criança e deixa essa figura do pai se formar na sua frente. Eu, por exemplo, não me lembro do meu pai biológico, tá? Não tenho imagem dele porque ele foi da minha vida muito cedo, né? Mas eu tive um pai que foi um padrasto, né? E foi maravilhoso como um pai, me criou maravilhosamente, eu amo ele muito, muito mesmo, mas nesse momento eu quero dar lugar ao meu pai biológico, porque eu quero dar lugar a toda a história de vida que vem dele, e que veio dele através dos meus antepassados, que eram portugueses, né? Toda essa linhagem portuguesa do meu pai biológico, que eu não conheci, mas nesse momento, fechando os olhos, eu imagino ele à minha frente. Você pode fazer o mesmo com o seu pai, aquele pai que te deu a vida, mesmo que você não o conheça, como eu não o conheço. Não tem problema. Ou se você o conhece, deixa ele vir ali. Eu quero que você olhe para ele e sinta essa energia da vida e fala: pai, você foi um instrumento de Deus para eu estar presente. E às vezes, pai, eu tenho negado você, eu não tenho dado o seu lugar, eu não tenho permitido que você esteja na minha vida, mas nesse momento, meu pai, eu quero dar esse lugar para você na minha vida. Eu quero me reconectar com essa energia, com todas as histórias que vieram, e você já foi uma criança, foi um bebê, e recebeu também essa energia, e eu preciso agora receber de você, porque muitas vezes eu tenho negado isso. E pode ser que eu neguei a minha vida inteira, mas eu quero essa energia, eu quero essa energia de amor, de carinho seu. E aí você se entrega a esse pai, se permita sentir essa energia. Sabe, pela primeira vez talvez você possa sentir essa energia. Ou se você sentiu, que você possa retomar nesse momento e ampliar ainda essa força. E sente essa energia e fala: nossa, agora eu me sinto completa, agora eu me sinto perfeita, agora eu me sinto preenchida. Agora eu me sinto preenchido. Agora eu me sinto preenchido. E perceba todo o seu coração, às vezes esse vazio, esse buraco, essa falta, essa saudade que você não estava permitindo preencher o seu coração, preencher a sua vida, e de repente você se sentir plena de Pai. Sinta essa plenitude desse Pai. Sinta como sua. Que isso permita e permeie aí a sua vida. E você perceba que agora, fala: pai, agora eu posso terminar as minhas coisas, porque agora eu terminei isso que faltava em minha vida. Agora eu posso começar a terminar tudo o que eu faço. E permita agora você deixar terminar tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você deseja. Porque a figura do pai vem justamente no sentido do impulso da vida, no terminar, no completar, na completude de tudo aquilo que nós queremos. E é mágico isso. E é mágico você poder sentir isso. Eu espero que Nanda, você que me falou aí, não é, que o seu pai não te assumiu, que agora você se sinta assumida, se sinta importante na sua vida. E eu quero dar um convite para você, Nanda, em especial, né, você que pôde falar comigo, um convite para minha filha, um convite para todos que vocês estão aqui. Eu acompanho algumas mulheres principalmente, tem alguns homens também, mas a maior parte são mulheres, e eu acompanho essas mulheres toda semana, toda quarta-feira, falando com elas e trazendo para elas muito essa energia, essa vibração de pai, de mãe, de força, de energia. E eu quero dar esse presente para você hoje, para que na próxima quarta-feira você possa participar com a gente. Você possa vir e ter um encontro comigo, poder conversar comigo pessoalmente, poder me pedir um conselho, ou talvez me pedir: João, eu estou com esse problema, eu quero resolver aqui, e eu possa atender você dentro, né, do clube, né, dentro do clube de constelação. E não tem nenhum custo, tá? É gratuito. Você vai participar lá um dia, tá? Você vai poder estar comigo. E nesse momento que você estiver comigo, tá, lá dentro do clube, eu vou poder te dar a sua atenção, eu vou poder te dar o carinho, eu vou poder te dar algumas informações sobre como você pode mudar e transformar essa sua relação com seu pai. Assim como nós fizemos esse exercício, de uma forma mais profunda talvez,
tá certo? A Vanilda está falando aqui, caminhar sem pai é um vazio enorme. Porém, quando conseguimos nos reconciliar com esse pai, o nosso coração transborda tudo de melhor que somos. Obrigado, Vanilda. A Vanilda faz parte do Clube de Constelação já e ela sabe disso. E eu convido, porque na próxima, sabe, numa das próximas sessões, quarta-feira agora eu vou estar viajando para São Paulo, né, e não vamos poder estar aí, mas eu quero mandar um convite para você, para a próxima sessão que tiver, tá? Uma das próximas quartas-feiras, que não vai ser essa da semana, que eu vou estar indo até São Paulo, vou fazer lá um evento, tá? Uma constelação ao vivo, lá no Hotel Capicana, na Alameda Santos. Vou estar com meus queridos, né? Meus queridos alunos e outras pessoas que tiverem interesse. E se você quiser, obviamente você pode estar lá comigo presencialmente, né? Quem sabe, né? Você está ao vivo comigo e eu poder fazer um trabalho pessoal, a gente conversar frente a frente, cara a cara. No link da minha bio tem todas essas informações, tá? Então, quero convidar vocês, tá? Quero convidar vocês para ganharem um voucher para você participar de um dia do Clube de Constelação. O que você tem que fazer para ganhar esse voucher? Tá? Você tem que mandar um direct para mim pedindo, falar, poxa, eu quero participar do Clube de Constelação. Tá? Só isso, né? Fala lá, escreve. Tá, eu quero participar do Clube de Constelação, eu quero estar um dia lá com você e eu vou mandar um voucher, tá? Especialmente gratuito, você não vai pagar nada, para você participar de um dia do Clube de Constelação e no próximo evento que eu fizer, eu vou justamente trabalhar essa questão do pai. Ó, a Carla também faz parte do clube, né? E está falando aqui, eu faço parte do clube, é uma experiência de desenvolvimento pessoal profundo. Gente, eu espero ter contribuído um pouco, né, nesse Dia dos Pais, ter falado algo que possa ter tocado aí o seu coração, de repente, que você possa ter tomado contato com essa figura do pai e saber o amor, né, de um pai está na vida. Tá? Para dar a vida, nós precisamos estar no amor. Tá? Deus tem que ter dado esse amor, tem que ter dado essa possibilidade. Porque para ser pai, a gente precisa dessa bênção de Deus. Tá? Muitas pessoas às vezes querem ser pais e não podem, nem podem ser pais. Para ser pai, a gente precisa encontrar uma mulher, e essa é a mulher perfeita para que você nasça. Então, mesmo que a vida dos nossos pais, como homens, como pessoas, tenha sido difícil, eles foram os pais perfeitos para nos darem aquilo que nós somos. E se você está aqui, se você está vivo e está tendo essa possibilidade, eu quero dizer para você que os seus pais foram os pais perfeitos que você podia ter. E o seu pai é fonte da vida, fonte de energia, e qualquer que tenha sido sua relação ou não relação com ele, ele continua com você, dentro do seu coração. E ele vai poder, não é, trazer essa vibração, e essa energia dele é muito importante. Muito obrigado. Se alguém tiver interesse de participar agora, falar alguma coisinha comigo, tá? Se a Nanda quisesse falar algo comigo, podia solicitar aqui, tá? E aproveitar esses momentinhos antes de eu encerrar aqui. Se você quiser falar alguma coisa, etc., é só solicitar aí que eu te chamo e a gente conversa, bate um papinho aqui para terminar. Porque eu estou muito feliz, não é, hoje, realmente estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Obrigado aí pela audiência, várias pessoas entraram aqui e eu sempre disse na minha vida uma coisa, não importa, tá? Quando você fizer algo, não se importe com o número de pessoas, se importe com a pessoa que está ali, tá? Porque às vezes o que você pode falar pode transformar uma vida, sabe? Às vezes pode ser que apenas, né, hoje, né, a gente teve aqui a Nanda, né, que pôde falar, pode conversar aí comigo, né, Nanda? Que bacana. Esteve aqui e eu pude falar algo para ela, e talvez para ela isso tenha feito a maior diferença, né? Deixa eu ver quem está vindo aqui, ó. Essa pessoa aqui para falar comigo. Eu já tem alguém que vai falar comigo aqui agora. Que bacana. Que bacana. Olha, gente, não podia ter uma surpresa melhor aqui de quem solicitou para conversar comigo aqui. Olha só, é minha netinha, minha filha. Oi, filha, tudo bem? Tudo bem? Ai, Vocês estão me ouvindo? eu estou te ouvindo perfeitamente. Olha a minha neta aí. Oi, Feliz Dia dos Catarina. Pais, vovô! Oi, Catarina, tudo bem com você, querida?
Um Tudo bem? beijinho pro vovô. Olha, daqui a pouco, olha, essa semana que vem eu já vou estar aí vendo vocês. E aí, Jô, como é que tá? Como é que tá a Catarina? Como é que você tá ali? Vocês estão lindas, hein? Ela acordou para falar com você, foi isso. Tava dormindo, ela falou, ih, meu pai tá chamando, meu avô tá chamando pra live, Olha que né? bom você. Catarina, você já está participando de uma live, olha, está seguindo os caminhos do vô aí. Olha assim. Ah, que bom. Paizinho, eu pedi pra entrar para te desejar um feliz Dia dos Pais. Acho que esse trabalho que você está realizando ele é maravilhoso, né? Fazer com que as pessoas possam se reconectar com os seus pais. Eu acho que cada família tem uma história, cada relação é uma, né? E cada relação é única, cada pai é único, cada filho é único. E eu agradeço muito, pai, que você é, que você foi. E sem você eu não estaria aqui. Então, sem você a Catarina não estaria aqui. Sem você nada disso seria possível. Então, eu agradeço muito, muito, muito a sua existência, a sua vida. Te amo muito, te amo grandemente. E é isso, né? A gente tá Ah, ansiosa para você ter você também. aqui em São Paulo. Conte aí, Nanda, olha só. Ó, a Nanda está aí, ela está falando que ela que agradece. Bacana, Nanda, que bom. Ó, Nanda, essa é minha netinha, ó, essa é minha filha, né? Isso, que bom. Olha só, o pessoal gostou dela aí, já está fazendo sucesso. Então, filha, o que eu posso dizer para você, assim, né, hoje, e com essa surpresa boa de você ter entrado, de você estar aqui, é que eu fico emocionado, né? Já começa a chorar, o pessoal já sabe que eu meio chorão, né? E já começa a chorar, que a coisa mais importante na nossa vida, eu acho que, como pai, né, como é ser pai, né? Falando aí, como é ser pai é você poder assistir a vitória, sabe? Dos seus filhos, a vitória das gerações que vêm à frente. Então, quando a gente é pai, a gente se torna menos egoísta, sabe? Nós nos tornamos muito menos egoístas. Porque até ali, até antes de ser pai, parece que a coisa mais importante na vida é a gente ter os nossos resultados, ter o nosso sucesso. E depois que a gente tem um filho, a minha alegria é ver você ter sucesso, é ver o que você alcançou, é ver sua vida, é ver que você é mãe hoje, né? Que você tem essa menina maravilhosa, né, Catarina, que você sabe que aquilo que eu pude dar, né? Aquilo que eu pude contribuir com a sua vida, hoje está frutificando aí, né? E isso é muito importante. Eu acho que ser pai, então, é a gente sair um pouquinho do nosso egoísmo e conseguir fazer isso. E eu vou dizer uma coisa, muitas vezes, sabe, filha? É difícil, né, para quem não teve essa oportunidade de ter o pai, né? Assim, pessoas que, por exemplo, né, não conheceram, ou não tiveram esse contato. Eu mesmo, né, não tive contato com o seu avô, né? Então, às vezes, a gente sente realmente essa falta, né? Sente que seria bom, né, poder curtir isso, né? Saber. Mas quando eu tenho a Catarina, quando eu tenho você, eu sei que só foi porque o meu pai existiu. Né? Então, é a prova viva de que ele existiu. E que, através dele, eu pude existir, e através de mim, você pode existir, e através de você, a Catarina pode estar aí. Então, isso é o bom de ser pai. E talvez isso que a gente tenha que resgatar com os pais também que a gente não conheceu e com aqueles que a gente conheceu também. Tá? Então, é lindo estar com você, é lindo saber, né? Que nós vamos estar juntos aí na semana que vem, né? Meu aniversário, vou passar aí com vocês. Gente, do coração, que bom, que gostoso estar aqui. Eu que agradeço. Queria só deixar um beijão, agradecer muito, a Cata também, dar um beijão. Mua! Oi, E a Catarina. gente está ansioso para ter você aqui em São Paulo. Agradeço muito. E acho que é isso. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, querida. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado aí por você existir, né? E, e que bom, né? Fez todo sentido ter sido pai. Tá? E eu, como pai, né, quero levar todas que estão aqui, tá? Todas que buscam, né, esse amor do pai, um pouco desse amor, tá? Então,
colocando para vocês, tá? Que esse amor que eu sinto pela minha filha, pela minha neta, seja também um amor que você possa sentir nesse momento, tá? Então, na constelação a gente tem representantes, né? E aí a gente coloca os representantes, e eu quero nesse momento ser representante aqui daquelas pessoas que sentiram falta do pai. Então, esse amor que eu tenho aqui pela minha filha seja extensivo a todas vocês, tá? A todos aqueles que estão aqui também. Muito obrigado. Beijo no coração, querida, e ansioso para estar aí com vocês. Vamos tirar muitas fotinhos e colocar aqui no Instagram também. Que bom. É isso. Um beijo. Dá um beijo. 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 Pessoal. Tchau, vovô. Tchau, papai. Tchau, querida. Tchau. Aí a Wanda fala, professor João, feliz Dia dos Pais. Obrigado, Wanda. Obrigado, gente. Vocês gostaram da live? Como é que foi para vocês? Trouxe alguma informação? Trouxe algo? Como é que foi para você? Você gostou? Se você gostou, coloca 1. Se você não gostou, queria outra coisa, coloca 2, tá? Se não foi legal, mas se foi legal, se o que esteja aqui fez um sentido para você, tá? Eu fico muito feliz, eu fico muito alegre, muito satisfeito de saber que de alguma forma, né? Eu ser pai pode levar um pouco dessa informação, porque somente quem é pai pode realmente dizer a delícia que é ser pai. E eu sinto pena às vezes, sabe, de algumas pessoas que não assumiram os pais, né? Que não tiveram essa possibilidade, sabe, de não assumir a sua figura de pai, né? Algumas pessoas que não puderam cuidar dos filhos, que não puderam ir, né, nessa linha de ter, né, de ter esse contato, de ter essa alegria, de poder entender aquilo que continua. Então, você talvez pode estar me escutando aqui e vai, né, que você não tem contato com a filha, né, ou não tem contato com um filho que existiu, né, para você repensar isso, sabe? E eu sei muitas vezes, porque eu já tratei algumas pessoas assim, em que o pai ele tem vergonha de dizer, né, para o filho, de chegar e falar, eu sou seu pai. Por quê? Porque ele ficou muito ausente, porque ele não teve perto naquele momento, e aí ele fica envergonhado, assim, o medo de ser julgado, o medo de ser condenado, o medo de ser humilhado. E eu vou falar para vocês, não faça isso, sabe? Mesmo que você seja humilhado, mesmo que você seja julgado, mesmo que você tenha que escutar verdades duras, aquela pessoa, sabe, que você deu a vida, ela ficaria muito feliz, realmente, se você pudesse trazer isso, tá? Pudesse trazer isso para ela, tá certo? Então, aos pais desconhecidos, aos pais fora, né, da realidade, aos pais que não assumiram seus filhos, eu desejo com muito amor que vocês, no fundo do coração, pensem nesses filhos agora e mandem uma boa vibração. E se você puder, encontre seus filhos, não é? E dê o amor que eles merecem. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Olha, tem várias pessoas aí, né, colocando aí o 1, né? Disseram que gostaram, então fico satisfeito de ter podido trazer isso aqui para vocês. E até a próxima live, até o próximo momento. Quem quiser participar do Clube de Constelação como convidado, tá? Receber um voucher para ser convidado, entre em contato comigo, tá? Manda um direct falando que quer ser convidado, tá? A minha equipe vai pegar esse direct, vai ver aí quem é você e vai te mandar um convite, seja você homem, seja você mulher, não importa. Querendo participar do nosso Clube de Constelação um dia, tá? Gratuitamente, tá? Para estar lá, para poder estar comigo pessoalmente, eu vejo isso. Olha aqui, ó, meu pai não assumiu e quando achei meus irmãos paternos, ele faleceu 2 anos depois. Não tive tempo de tentar conhecê-lo. Nanda, sua história é parecida com a minha, tá? Meu pai também faleceu, então eu não tive como conhecê-lo, né? Depois,
Mas, depois que eu conheci o processo de constelação familiar, depois que eu entendi a importância das mudanças que nós podemos ter dentro de nós, mesmo com ele falecido, mesmo ele não estando aqui, eu consegui fazer uma nova relação com ele e ressignificar o que ele foi na minha vida. E hoje eu posso agradecer muito a ele, sabe? Posso estar muito feliz com o que ele pôde me dar. Tá? E tendo, por exemplo, as minhas netas e tudo, né? Minha filha, eu posso dizer que valeu a pena quem ele foi. Tá? Então, entendo você perfeitamente, tá certo? E muito obrigado por você ter compartilhado um pouco, né, da sua vida, né, disso aqui com a gente, de uma vida que não é melhor nem pior do que a vida de ninguém. Todos nós temos a nossa vida, as nossas dificuldades, os nossos desafios, mas quando nós nos permitimos, como você se permitiu, as coisas começam a funcionar. Beijo grande no seu coração, que Deus abençoe a sua vida e a vida de todos que estão aqui, tá? Roseli, que me deu aí, né? Colocou a nota aí para mim, né? A Carla, a Vanilda, a Josiane mesmo, né? Minha filha, e todos aqueles que puderam estar aqui com a gente hoje. Que Deus abençoe o coração de vocês. Até a próxima.